E aí, minha gente, tudo bem? O Pode Contar Tudo, mais um episódio. Eu sou Zé Gomes e o Pode Contar Tudo trazendo aí várias personalidades. A gente está conversando aqui com você e agradecendo também a você que compartilha, você que curte. Quero agradecer também aqui, registrar a Webnet Internet, que patrocina esse canal. Para você que precisa de uma internet de qualidade, pode contar com a equipe da Webnet Internet. Registro também aqui a presença da nossa técnica Claudemíria. Tudo tranquilo, Cláudia? É dois nomes, né? É dupla, né? Cláudia e Claudemíria. E hoje, né, uma satisfação muito grande estar recebendo aqui no podcast para bater um papo, falar um pouco sobre construção, sobre, na verdade, né, falar sobre o projeto. A Rayane, que é arquiteta, seja bem-vinda ao Pode Contar Tudo. Tudo bem, Rayane? Seja bem-vinda. Tudo bem, Zé. Muito obrigada pelo convite. Me diz uma coisa, hoje as pessoas estão mais construindo ou reformando? Atualmente, na Aripuanã é mais reformando. Tá tendo uma movimentação agora esse ano para construção, mas ano passado e o ano anterior foi mais reforma. A gente mexeu mais com reforma. E você, como que foi essa ideia de formar arquitetura? Como que foi isso? Terminou o ensino médio? E aí? Então, na verdade, é uma história bem interessante. No ensino médio, eu tinha aula com o professor Luiz Leandro, né? Na época ele era até vereador. Aí, em cálculo, né? Eu sempre fui um pouco boa em cálculo. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, eu acho que eu vou fazer engenharia civil. Aí ele falou assim, na época, tem certeza? Por que você não faz arquitetura? Aí eu comecei a pesquisar sobre arquitetura, né? Ver qual que era a diferença das duas profissões. E aí teve o vestibular da Unemate, em Barra do Bugres. Aí eu peguei e prestei pra arquitetura e ingressei em arquitetura. Foi por uma fala dele na aula. Olha aí, sempre os professores influenciando na vida dos alunos. Você é natural de onde? De Aripuanã. Você é ariponense, Mato-Grossense, de alma e coração. Exatamente. Pois é. Como que foi essa experiência de fazer uma graduação longe da família? Ou você tinha uma família para dar um suporte lá? Não tinha. No início, eu tinha uma amiga lá, né, que era a Alana. Daí, quando eu cheguei recente, mais ou menos um mês, eu fiquei com ela no apartamento dela, né? Uhum. E aí, eu já mudei pra uma casinha só pra mim mesmo. Aí, no início, não é muito interessante, né? Porque, como eu nasci aqui, minha família é daqui, meus vínculos estão aqui. Então, quando você vai pra outra cidade e você tem muitos vínculos na sua cidade natal, você se sente meio estranho, né? Meio que você não pertence àquele lugar. Então, é um pouquinho estranho a chegada. Os seus primeiros dias, assim, quando você foi fazer esse curso, você preocupou em ver como era a grade? Porque eu sei que a grade de arquitetura é bem extensa. Como que foi a recepção, assim, da primeira vez? A faculdade, ela é integral, né? Eu acho que é até hoje. Então, a gente tinha aula durante todo o período. Em relação à grade em si, eu não confesso que eu não olhei. Não foi uma coisa que eu não me lembro, né, na verdade. Eu acredito que eu não tenho olhado. Mas é bem extensa. É extensa, é integral. A faculdade, a gente começava das 8 a meio-dia e das 1 às 5 a aula. Mas sobra tempo, assim, para as leituras complementares? Sobra. Tem uns horários livres, né? Não é as 8 horas corridas, né, que tem aula. Alguns dias, sim, mas alguns tem 2 horas livres. Mas o que eu tô falando assim, pela quantidade que você tem que estudar da grade, e sobrar tempo para mais uns extras, né, que se sempre o professor tá indicando, é bom fazer essa leitura aqui, desse livro. Na parte da noite, tinha, né, e aí final de semana. E aí, a arquitetura, assim, a partir do terceiro semestre, a gente tem cada vez mais projetos, né? Que daí é projeto de construção, projeto de paisagismo, projeto de interiores, projeto de urbanismo. Então, é muito tipos de projeto. A gente tem muito mais disciplina se comparado à engenharia civil, né? Com projeto. Que realmente a intenção é a gente projetar um espaço, pensar nele para as pessoas, tanto uma cidade também, né, na área de urbanismo. Então, a gente tem, durante o curso todo, muitas disciplinas de projeto. Diz que os materiais são bastante caros, é verdade? Na verdade, antigamente, o pessoal tinha um pouco assim que fazer o bruto era mais barato, né?
Uhum. E o mais caro era o acabamento. Hoje tá bem pareado. Hoje não tem muita essa diferença, não. Tá tudo meio pareado. E pra entrar na faculdade tem que saber desenhar ou não? Ah, você fala sobre a faculdade. Faculdade, material escolar. Ah, escolar. No início, sim. Porque daí tem desenho técnico, daí tem... Ixi, computador. Os livros são caros, tem que ter computador, senão não vai. Um computador bom que dá para rodar os programas, né? Que é um pouco pesado, de renderização, que a gente mexe. Então, é um pouquinho, mas não comparado a outras profissões, né? Outros cursos que tem muito mais, como odontologia, que tem todo uns equipamentos. Então, mas e aí, para fazer arquitetura, tem que saber desenhar? Olha, na faculdade, eu não sei, eu não sou assim a desenhista, né? Mas na faculdade tem algumas disciplinas, como expressão gráfica, que você aprende a desenhar coisas mais assim, que nem a gente aprende a desenhar esse copo, né? Pra ver questão de Mas claro, também escuro. é ensinado umas técnicas, né? Isso, é técnica. Tem técnica. E aí tem os desenhos técnicos mesmo, que é pra desenhar planta baixa, planta de cobertura, né? Que é pra você começar a entender a linguagem do projeto. É porque a gente sabe o seguinte, que uns tempos atrás, por exemplo, para ser um agremessor, para ser um arquiteto, tinha que ter a técnica do desenho, né? Que usa régua, usa um monte de coisa. Hoje a gente sabe que tem uns recursos, né? Sim. Uns programinha que você joga lá, sai a metragem tudo correta. Mas mesmo assim, na faculdade, você tem que fazer uns rabiscos. Tem. A gente, em arquitetura, tem 3 disciplinas de desenho técnico, né? Que a gente fala. Que é relacionado ao projeto mesmo. Aí tem desenho 1, que é mais plantas, cortes de telhado, que na verdade eu acho que é mais para mostrar para o aluno a linguagem da arquitetura, né? Então você aprende a desenhar. E aí, como é técnico, não tem muito questão de traço, né? Artístico. Então é mais técnico. É mais técnico, mesmo. usa régua, o professor vai ensinar as técnicas lá que você já vai fazendo, fica tudo bonitinho, né? Isso, exato. Daí tem a prancheta, né, que fala que é o de desenho, você coloca a folhinha e faz os traços para fazer a planta, faz a planta em mão. Tanto que projeto 1 e projeto 2 é feito tudo à mão. Na faculdade de arquitetura. Que massa. É só a partir de projeto 3 que entra computador. E aí entra os softwares, né? E a maquete? Maquete. Olha, pensa numa disciplina puxada. Você fazia tudo certinho? Ou a hora que terminava, caía? Não, todo projeto tinha que ter maquete. Sério? Todo projeto. Daí, a partir do momento que tem os softwares, né? A gente faz a maquete eletrônica. Mas maquete de terreno, a maioria dos professores pedia, né, a questão de topografia para ver as curvas de nível. Então tinha que fazer a maquete, pelo menos no terreno, eles pediam. Então aí onde que entra a questão do custo, né? Há muito tem que fazer de reciclado. Não, era uns papel Paraná. Eu nunca nem tinha ouvido falar disso, né? Que aqui na Aripuanã eu nunca tinha... Uns papel lá do sul. É Paraná o nome do papel. E aí ele é bem grosso, assim, para fazer as maquetes. E aí usa cola específica... Tudo específico para fazer aquilo lá, né? Aí tem um custozinho isso aí. Todo semestre tinha. Aí eu falava assim, mãe, manda o dinheirinho aí que eu preciso fazer umas maquetes aqui para entregar umas coisas, porque é puxado. E aí tem as pranchas, né? Depois também, quando você começa a plotar projeto, tem um custo com prancha também, que é um tamanho diferente. Então, você tem que levar na gráfica, né? Que imprime, e aí tem um custozinho também. E aí acaba que ficava um pouquinho puxado, assim, para o universitário, né? Vamos conversar assim na prática. Contratar um arquiteto é um item de luxo hoje? Então, depende. Depende pro objetivo, né? Que nem lá no escritório a gente atende, né, vários tipos de projeto. Então, assim, tem os projetos mais simples e tem os mais caros. Então, logicamente que o valor que eu cobro numa casa simples não vai ser o mesmo de uma casa de alto padrão. Porque, às vezes, o que a pessoa do alto padrão vai precisar é muito mais detalhes, né? Ela espera mais detalhes na entrega. Então, às vezes, para essas pessoas, talvez seja um pouquinho mais caro. Mas se for um projeto mais simples... A relação entre cliente e o arquiteto, no final, assim, o projeto sai com a cara do cliente ou do arquiteto? Olha, normalmente... É pra sair com a cara do cliente, né? Que a gente tem que adequar o que o cliente pede dentro da funcionalidade, né? Que nem lá no escritório a gente fala que a forma segue a função, né? Que é uma fala de um arquiteto, agora eu não vou lembrar o nome. Que você faz primeiro a funcionalidade da planta ou do espaço, e aí a forma vai seguir a funcionalidade, né? Então, e tem arquitetos que é o contrário, eles fazem a forma... E aí faz a funcionalidade da planta pela forma. E às vezes torna mais difícil, né? É mais difícil. Então, a arquitetura
a estética tá em primeiro lugar, não a funcionalidade. Mas também tem que levar em consideração que a cada arquiteto também vai formando uma identidade. Isso, né? exato. Nós temos vários exemplos de arquitetos famosos aí que eles têm os desenhos deles então, quando você vê uma construção, você já vê ele. Isso. É bem por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque geralmente tem aquele cliente que quer do jeito dele, mas geralmente o cliente tem que pesquisar um pouco sobre o arquiteto, né? Aqui a gente não tem como nichar, né? Fazer um nicho específico. Tem gente que faz arquitetura um pouquinho, por exemplo, de interiores. Vou dar exemplo de interiores. Costuma fazer projetos meio que no mesmo padrão, né? Tipo, projetos mais escuros, por exemplo, com piso cinza, bancada cinza, sempre daquele jeito. Você entra no Instagram do arquiteto, é tudo meio parecido. Então, ele tem uma linguagem. Então, quem gosta desse tipo, provavelmente vai contratar ele. Só que, em uma cidade pequena, não tem como a gente estipular um nicho assim, né? Porque senão a gente não tem cliente suficiente para fazer isso. Então, acaba que a gente atende vários tipos de cliente. Então, é o jeito que o cliente quer. Porque, geralmente, a gente vê assim... aqui na nossa cidade é um retrato disso, né? Sim. Tem as construções mais antigas que tem uma característica, um design diferente. Sim. E hoje a gente percebe que as coisas... Houve uma mudança muito drástica nessa questão de designer. Né? Que a gente vê que os arquitetos, eles trabalham muito na visão. Assim, quando você bate o olho, você vê uma coisa bonita e tal. Ainda chega aquele cliente querendo aquela coisa mais quadrada, assim, ou não? Não, normalmente, assim, os clientes que vão no escritório, que querem reformar a casa, eles já vão com a intenção de fazer algo mais moderno mesmo. Então, eles querem um detalhe diferente. Então, assim, a gente já tem alguns projetos na cidade que já... Querendo ou não, ainda tem um pouquinho da gente, né? Então, acaba que direciona para o nosso escritório. Então, acaba que a pessoa procura a gente por aquilo que a gente já tem ali de projetos realizados, né? Então, sabe que que nem eu chego, a gente é convidado às vezes para algum lugar, né? Uma casa, um estabelecimento, eles já falam, né? A gente sabe que vocês já fazem umas coisas diferentes. Daí, já vai com essa expectativa. Então, a gente tenta sempre propor algo diferente. Mas a maioria dos clientes acaba deixando para arquiteto mesmo, né? Vê aí o que você acha. Né? Que como que a gente faz? A gente faz uma proposta, né, inicial, e a gente fala para eles, a partir da proposta, a gente vai adequando conforme o que você gosta também, né? Altera um detalhe, altera outra coisa, e acaba fazendo essas alterações que deixa com a cara do cliente também. Mas, assim, grande maioria, eles gostam do que a gente propõe. 95% aí. Existe uma parceria entre o arquiteto e fornecedores? Olha, a gente... Fora, tem a questão da reserva técnica, né? Que o pessoal lá fora cobra, normalmente. Aqui na cidade não tem como a gente fazer isso. Porque como que a gente vai... A pessoa vai chegar lá, tem um prestador de serviço já em mente... E eu vou tirar o trabalho daquela pessoa, né? Para indicar um outro. Eu não acho isso justo, porque a gente tem um leque de pessoas, de fornecedores, muito bom na cidade. Tem na região, Juína, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Quando o pessoal chega lá, quem é fornecedor, né? Que daí chega já, indica a gente, né? Então, eu falo assim, olha, eu passo o contato. Então, assim, não tem como eu falar, fecha com fulano. Eu passo o contato de todas as pessoas que a gente já trabalhou, que trabalha na cidade. Então, o cliente vai lá e orça. Mas também tem a questão da qualidade das marcas, né? As marcas, você fala, não, essa marca aqui eu recomendo. A gente já trabalhou com essas pessoas, nunca deu problema, né? Então, você pode mandar uma mensagem, fazer o orçamento. A gente nem se envolve em orçamento, exatamente porque tem essa questão, né? Muita gente acha que recebe um dinheirinho, né? Dos fornecedores, mas não. A propina. Isso, a gente nem se envolve exatamente por isso. Então, a gente passa os contatos dos que a gente gosta e a pessoa corre atrás, né? O próprio cliente corre atrás de ganhar um desconto, de negociar. Exatamente por isso, para não ter essa vinculação. Tem muitas dúvidas no assunto que eu toco aqui sobre a questão do projeto e acompanhamento de obra. São serviços distintos? Então, o acompanhamento de obra, ele é para sanar dúvidas em relação ao projeto, né? Na verdade, a gente tem projeto,
acompanhamento de obra e execução de obra. Mas vocês são serviços diferentes, né? Serviços diferentes. O projeto é um valor, aí o acompanhamento de obra é outro. O acompanhamento a gente é junto com o projeto, porque é mais para tirar dúvidas, né, em relação à obra. Então, vamos dizer que a pessoa tá construindo uma obra, o construtor tem uma dúvida em relação ao projeto. Então, o acompanhamento é para sanar essa dúvida do construtor ou do fornecedor, né? E já a execução, ela é vinculada diretamente à pessoa. O certo seria, né? Aqui hoje na cidade ainda não está muito certo isso, não está regularizado. Que assim, o certo é que cada construtor tenha um responsável técnico para assinar pela empresa dele, né? Então, a empresa tem que fazer um cadastro no CREA ou no CAL, e aí tem aquela pessoa específica que é responsável pelo serviço dele, né? Quando não tem, vamos dizer que é uma empresa já estabelecida que faz projeto e faz execução de obra. Então, a pessoa já vai assumir a responsabilidade. Mas a gente sabe que normalmente aqui na cidade não tem, né? Tipo, são os construtores mais antigos. Então, não tem uma pessoa que faz projeto dentro da empresa deles. Então, o certo seria cada um ter seu responsável. Seu responsável pelo serviço que ele faz, que ele presta. Ah, tá. E todo projeto tem um pepino no caminho, né? Olha, quase todos. A gente sempre fala pro cliente. É porque, na verdade, se você vê, desde o início, é muita gente envolvida numa obra. Muita gente. Então, assim, começa com a gente como projeto, tem o pedreiro, tem eletricista. Daí, às vezes, o pedreiro não fecha acabamento. Então, tem, vamos dizer, azulejista, né? Mas não é bem azulejista, que faz o revestimento, né? Aí tem a pessoa do gesso, do forro. Aí tem pessoa que faz a cobertura, serralheria, que faz a estrutura. Pior, né? Então, tem muita gente. Pintura. E fora as outras coisas. Bancada, parte de pedra, parte... Aí, se alguém falhar ali... Exatamente. Então, assim, como não é... A pessoa não vai entregar uma obra pronta na chave, que nem ela fora, que é construtora, acaba que, nesse meio caminho, pode ocorrer alguma Tem que coisinha. descascar uns pepinos ali. Tem. Porque não é uma equipe interdisciplinar que a gente fala, né? Que não é compatibilizado ali tudinho. Então, acaba que você tem que ir ajustando uma coisinha ou outra. Daí a gente sempre fala pro cliente, pode ser que não vai ser perfeito, né, a obra, assim, a sequência da obra, mas a gente vai trabalhar para tudo ficar no seu lugar. De vez em quando rola, assim, eu tô falando isso porque eu já ouvi. Alguns atritos entre o arquiteto e o mestre de obras. Tem. Na verdade, assim, eu não sei os outros, né, que eu vou falar pela minha experiência. Na verdade, o que a gente mais pega no pé é estrutural. Porque como a gente acaba emitindo esse registro de execução, a gente é responsável pelo serviço de uma empresa que não tem vínculo com a gente, né? Então, assim, às vezes a pessoa não sabe por que a gente está pegando tanto no pé. Mas é porque a gente está responsável pelaquela obra. Se der algum problema... É você que assinou. Exatamente. Então, assim, em relação à estrutural, a gente pega um pouquinho no pé, enche um pouquinho no saco, questão de fundação. É porque, geralmente, assim, a gente vê os mestres de obra falando, esse arquiteto sabe de nada. É uma questão de bitola, por exemplo, um ferro, dá um ferro com umas coisinhas a mais, né? E ela fala, não, aí você... E aí começa essas conversas, fala assim, mas geralmente... tem muito. Assim, desde quando a gente tá, desde 2019, né, até hoje, vai fazer 6 anos, né? Então, assim, tem uns atritos. E a gente incomoda mais quando é estrutural ou algo técnico, né? Então, por exemplo, às vezes acontece questão de revestimento. A pessoa não assenta com a espessura da junta que está especificada na caixa. Então, assim, a gente já fala, né? Você não está fazendo com a junta adequada. Então, assim, esse piso, ele pode ter movimentação. Pode quebrar, pode soltar. Então, assim, são problemas que às vezes não vai aparecer no momento da conclusão. Mas futuramente... fica uma estética bonita ali, mas quando esquenta, por exemplo, calçada, né? Também tem que fazer as juntas de dilatação. Mas, assim, já aconteceu, tipo assim, da junta ficar estreitinha. E querendo ou não, aqui a gente tem calor. E daí, assim, a pessoa vai lá e liga o ar. Então, quando a junta ela não tem a espessura ideal, a peça, ela trabalha. Então, o concreto que está embaixo, ele trabalha também. E a peça também. Então, essa junta, ela tem que estar adequada com o que o fabricante exige, para ela trabalhar certinha, senão ela começa a dar as patologias. Lá na linha de ferroviária dilata o ferro, né? Imagino. Exatamente. Então, assim, pode dar patologia, não agora, mas às vezes 3 anos, 4 anos, 5 anos, pode começar a aparecer. E aí a gente pega no pé nessas coisinhas de norma, questões de estrutura, que daí às vezes tem
usam umas estruturas que não são nem o mínimo, né, da norma. Então, como que a gente vai deixar executar uma coisa que não está nem respeitando o mínimo que a norma pede? E aí, às vezes, as pessoas não entendem, tipo, né? Fica um pouco chato. Mas a gente tenta, na verdade, é o melhor para o cliente. Então, se o cliente autorizar, a gente dá um termo que ele autorizou. Mas não que é recomendação nossa. Lá na faculdade vocês também estudam as NR ou não? Sim, NBR, De tudo. Falando de tudo, sobre a questão dos projetos hidráulicos e elétricos também, Sim. Você faz o projeto, já é junto com o projeto da... Isso, lá no escritório hoje a gente faz arquitetônico, hidráulico e sanitário. A gente terceiriza estrutural e elétrico, que a gente também não consegue, né? Que é só eu e o Pablo. Agora que tá um rapaz lá com a gente, que a gente pegou para auxiliar, então a gente não consegue fazer todos os projetos no tempo que a gente fecha em contrato, né? Daí a gente terceiriza esses, mas a gente vê tudo na faculdade. Vê um pouquinho de elétrica, hidráulica, sanitário, estrutural. A gente tem as disciplinas de cálculo estrutural também. Só que, assim, comparado com engenharia civil, é um pouco menos, né? Engenharia civil é mais... aprofunda um pouco mais, principalmente na parte de cálculo, né? De estrutura. Que daí já é uma profissão que vai aí para usinas, né? Então, assim, eles detalham bem mais essa questão estrutural, né, no curso. Você saiu da faculdade e aí vem o primeiro serviço, o primeiro projeto. Na verdade, eu fiz meu primeiro projeto na faculdade ainda. Em estágio. Estágio supervisionado. Tu fez o estágio, então você já fez o primeiro projeto Foi. Acompanhado. Foi. Foi aqui da cidade. Que assim, eu era uma pessoa que puxava disciplina, né? Pra terminar logo. Aí, um semestre antes, eu já tava aqui na cidade. Estava só com TCC fazendo. E aí, uma pessoa que era um prestador de serviço que eu trabalhei para ele, falou assim, eu tô pensando em fazer uma casa, você tá fazendo o curso, né? Vamos fazer. Aí eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, eu vou ligar para um professor que eu acho que ele aceita eu estagiar para ele. Aí ele assina, né? Aí eu liguei para ele, ele falou assim, não, vamos fazer. Daí eu já comecei a estagiar para ele, fiz o projeto. E o meu primeiro projeto foi executado aqui na cidade, ainda na faculdade. Mas sim, foi tudo tranquilo? Foi de boa? Foi. Como eu ficava um pouco indo para lá por causa das aulas de TCC, acabava que eu não era tão presente na obra, né? Mas foi tranquilo, assim. O construtor que fez também, né? O Edilson, muito bom. Foi tudo bem, correu tudo bem. Você fez algum projeto, assim, que foi bastante desafiador, né? E também gratificante? Na verdade, quando tá pronto, todos são gratificantes. Desafiador, vixe. Assim que você fez, você falou assim... Na verdade, tem os desafiador em relação à obra também, né? Que você passa tanto perrengue, tanto estresse ali um pouquinho, que é desafiador, às vezes nem é o projeto, é o andamento. Mas teve. Mas todos, em relação à realização, assim, de você ver prontinho, todos. Assim, a gente passa na rua, assim, vê a fachada. Eu vi um projeto seu, não, eu vi um serviço executado seu, ali na Vila Operária, uma casa muito grande, bonita. Então, daí você passa na frente, você se sente é gratificante você olhar e tá tudo pronto, a cliente gostar, né? Então, assim, todos são gratificantes, não tem, assim, desde o pequeno até o maior. Como que é feito o cálculo do valor do projeto? Pela dificuldade ou pelo o bolso do cliente? Na verdade, eu comentei, né, em relação a um projeto simples e um projeto mais caro. Então, assim, a gente faz os pacotes. Um projeto mais simples, às vezes a pessoa não vai colocar tantas coisas. Por exemplo, uma água quente, né? Ou não quer, às vezes, um projeto de móveis. Um porcelanato mais importado. Também. Faz o projeto também, sai um pouco mais caro, por exemplo. Eu chego lá, eu quero minhas coisas tudo mais sofisticado. Eu quero uma escada com mármore italiano, o meu banheiro. Tem, poltronas, aqui na Ariponã eu já vi. Poltronas com couro de vaca? Não quero coisa lá do Paraná, não. Eu não quero coisa lá da Itália. Ai, Deus. Tem uns mármore italiano branquinho bonito, né? Não, assim, na verdade é mais em relação ao que a gente vai entregar. Porque a arquitetura, ela tem vários tipos de serviços. A arquitetura e engenharia também, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de projetos. Então,
Tem projeto arquitetônico, tem projeto de interiores, tem projeto de paisagismo. Dentro do projeto arquitetônico, tem vários outros projetos que você pode contratar mais, tipo um projeto de água quente, um projeto de quadro VDI, que é em relação à telecomunicação, que é internet, né? Então, assim, depende o que a pessoa quer que a gente entregue. Então, às vezes, quando é um projeto mais simples, a pessoa quer só o básico que vai para a prefeitura, que a prefeitura exige. Então, ela não quer muitas coisas a mais, né, de Mas projeto. qual que você gosta de fazer? O mais simples ou o mais sofisticado? Olha, os dois. O mais simples é bom de fazer também, porque é rápido, né? Então, assim, questão de entrega. Tem menos coisas para entregar. Agora, o que tem mais coisas, mais projetos fechados, acaba que demora um pouquinho mais pra gente elaborar. Você está falando aí sobre esse projeto interiores para os leigos. O que é esse? Tem um projeto de interiores e o projeto de móveis, né? Que a gente cobra separado lá no escritório. O projeto de móveis é assim, quando a pessoa não quer mexer em nada no ambiente. Ele só quer o móvel. Então, a gente fala projeto de móveis, né? No escritório. E aí, o projeto de interiores é quando vai mexer um pouquinho com reforma. Então, vai trocar o piso, vai mexer com pintura, vai mexer em forro. E aí, os móveis também. E aí, o interiores quer dizer que é tudo. Tudo que envolve o ambiente. Vai ter uma reforminha. Não é aquele lá dentro da casa, só dentro da casa, não. Dentro da casa. Dentro da casa. Dentro da tudo casa. Dentro da casa. O ambiente. Qual que é a importância de design de interiores num projeto hoje? Na verdade, assim, normalmente as pessoas que gostam de fazer é que ela quer uma coisa diferente dentro da casa, né? E aí tem questão de cores, de iluminação, que tem a iluminação... muita gente tem dúvida em relação à iluminação, né? Que a iluminação tem a branca, que é a neutra, a fria e a quente, né? E aí, negra, ninguém nunca pediu? Luz negra no quarto? Ainda não. Ainda não. E aí, no interiores, a gente explica isso. Por quê? Pra residência... para locais mais que é para aconchego, que você está em momento de descanso, a luz quente, ela é mais adequada. Então, acaba que a gente indica isso em projeto, né? E já para estabelecimento comercial, é uma luz mais neutra para fria, que é uma luz que ela deixa você mais alerta. Então, assim, tudo isso envolve design de as cores também interferem no humor da pessoa, exatamente, não é? Exatamente. Em sensação térmica também. Então, você nota quando você está num ambiente que é vermelho, não parece que dá mais calor? Quando tá calor, dá mais sensação de calor ainda? E quando é um ambiente mais puxado com um azulzinho, um cinzinha, um verde, dá uma sensação de frescor. Então, ele influencia até nisso. Até a questão térmica, assim, sensação. E o laranja? Também é quente, é uma cor quente. Claro que gosta de laranja. É quente. E como que você lida com aquela expectativa do cliente? Tem uns clientes que, né, especialmente aqueles que divergem na técnica, como que você lida com isso? Na verdade, assim, normalmente no escritório, o que a gente mostra é alterado por pouca coisa. Assim, normalmente a gente consegue entregar isso muito bem, né? Com a expectativa do cliente. Às vezes, tem alguns que fazem mais modificações do que outros, mas é uma parcela bem menor. Então, acaba tirando algumas coisinhas, né? Reduzindo um pouquinho. Mas, normalmente, eu acredito, assim, em relação ao final, que todos conseguem... gostam, porque acho que o seu trabalho é o seguinte, é o projeto. Acho que geralmente a pessoa chata sobra mais pro pedreiro, né? Na verdade, a gente acompanha. Quando é interiores, a gente tem que estar lá na obra. Então, a gente acompanha todo o processo. Então, pedreiro, marceneiro, todas as etapas a gente tá lá em interiores. Que é muito detalhe, né? Então, às vezes, uma tomadinha que ficou um pouquinho fora do lugar, ela dá trabalho depois. Ela tem que ser colocada no lugar certinho. No lugar certo, né? Então, interiores é um pouco mais chatinho. Mas, normalmente, a gente atinge, assim, a expectativa. Lógico que tem uma outra pessoa que tem que fazer mais alterações, tem que fazer mais propostas. Mas a grande maioria gosta do que a gente faz. Geralmente, as construtoras têm seus próprios arquitetos ou vocês podem fazer o projeto e uma construtora executar? Normalmente, que nem eu comentei, né? Aqui na cidade não tem esse profissional nas construtoras. Ainda não é um costume, né? Ainda não foi implantado aí no pessoal. Mas não tem. Acho que só um que realmente já executa e ele mesmo já faz os projetos, né? O restante tem que ter uma pessoa ali assinando a execução, senão não passa na prefeitura. Vocês têm uma empresa que tem o nome de Executive.
Da onde que surgiu essa ideia do nome? Não sei, foi o Pablo que inventou isso aí. Ele não te falou, não? Não Ele falou. Teve Na verdade, um sonho, falei, de executar, né? Executivo, deve ser alguma coisa. eu não sei. Na verdade, eu já perguntei duas Mas vezes. é bonito o nome. Eu gostei. Mas eu não sei, o Pablo que... Bem diferente, assim. Ele inspira modernidade, coisa assim, né? Eu já perguntei pra ele umas 2 vezes, ele me falou, mas eu não lembro. Que quando eu entrei já tinha a empresa estabelecida, né? Uhum. Ele já tava ali pegando uns projetos. Aí eu falei bem assim, eu conheci ele da época da escola, né? Da época de São Francisco. Aí eu falei assim, ô Pablo, eu tô formando em arquitetura, você quer fazer sociedade comigo? Senão eu vou abrir concorrência. Aí ele, não, vamos, Ele já era um arquiteto? Ele já tava formado, já tava pegando uns projetos na cidade. Aí eu falei assim, e aí, quer fazer sociedade ou não? Você já entrou, já pegou o trem, o já, bonde andando. Já tava ali uns 2 meses andando já, quando eu entrei, mas já tava pegando uns projetos. Como é já. que é? Como é que o seu relacionamento com o irmão? É top ou não? Com o Pablo? De vez em quando vocês dão uma divergência, né? Não, assim, comparado, assim, outras sociedades que acabam muito rápido, na verdade, a gente é praticamente irmão mesmo. Uhum. Porque na verdade, a gente faz sempre tudo muito junto, né? Desde o início. Então, eu tô fazendo um projeto, às vezes não tá saindo do jeito que eu quero. Eu falo assim, pá, vem aqui, vê aqui, o que você acha? O que eu faço aqui? Aí ele também, assim... tá, não é cada um faz o seu projeto. Não, a gente dá uma influenciada. Tanto eu influencio no projeto dele, como ele influencia no meu. Só que assim... que ele falou, eu quero um toque feminino aqui nesse projeto. Às vezes é porque assim, a gente dá uma travada. Resolver planta é um quebra-cabeça. Às vezes você tá lá tentando fazer uma planta e não tá encaixando as coisas, não tá ficando legal. Porque daí você olha, você não gosta, né? A gente apresenta o que a gente gosta. Então, se não tá encaixando, daí parece que nada fica bom. Aí eu falo, pá, vem aqui. Hoje mesmo fiz isso. Pá, vem aqui, o que você acha? Não tá ficando legal esse negócio. Aí ele fala, faz isso aqui, vamos ver. Daí a gente vai testando, né? Até ficar do jeito que a gente quer pra apresentar pro cliente. Mas é sempre assim, a gente sempre trabalhou muito junto. Aí, lógico que tem... Que nem ele vai mais em obra, né? Atualmente ele vai mais na obra depois que a gente pegou o correspondente. Porque acabou que o correspondente ficou pra mim. Daí até a gente separou a empresa, né? Depois. Uhum. E que daí a gente não podia pegar projeto e ter a relação do correspondente. Uhum. Então, quando eu fiz o curso, né? Pra ser correspondente bancário, aí a gente teve que fazer a separação na empresa. Aí ele abriu uma outra empresa pra ele, eu abri uma empresa pra mim. Só que acaba que a gente tá ali no mesmo espaço, né? Ainda um interfere no outro. Mas estamos juntos. Vamos falar agora sobre essa parceria que vocês fizeram, né? Que é com a Caixa Econômica Federal, que não é mais só arquitetura, né? Tem mais coisa aí envolvida. Exatamente. A pessoa que não tem dinheiro, quer construir, pode ir lá que você resolve também. Pode ir lá que a gente avalia, na verdade. A gente dá uma avaliada na documentação. Como que funciona essa parceria? Seguros? Vamos falar como que funciona essa questão do seguro. Então, os seguros, na verdade, eles são residenciais e para pessoa, né? Em vida. Daí tem lá, tem várias modalidades. Tem específico para mulher, né? Que foca em critérios que a mulher tem, né? Como câncer de mama. Daí tem seguros para... Tem um seguro amparo, que ele... a cada mês ele sorteia um prêmio. Então, assim, é muito específico. Daí a gente tem uma gama de produtos e vai escolher de acordo com a necessidade do cliente. Aí tem assistências também, que a pessoa contrata para manutenção pequena de casa, tipo chaveiro, encanador. Tem esses produtos que é assistenciais, que é o Rapidex, da Caixa. Aí tem a capitalização também, que é tipo uma poupança obrigatória. Livre e espontânea pressão? É livre e espontânea pressão, a pessoa fecha e vai guardando dinheiro lá. Na verdade, você consegue até resgatar, mas não resgata um valor cheio. Né? E a intenção também não é você guardar de pouquinho em pouquinho, que no final dá um valor bom. Você que virou experiente nesse assunto, o que você indicaria? Um consórcio ou um financiamento? Depende do objetivo da pessoa. Numa casa. Na verdade, assim, se é imediato ou se é um plano futuro. Se a pessoa quer imediato, eu recomendaria o financiamento, né? Que o pessoal compara muito taxa e juros, né? Só que o financiamento você consegue amortizar também, fazer amortizações que vai reduzir esses juros e esse valor final. E o consórcio, ele é mais não vou falar investimento, né? Mais ou menos isso também, né? Que você tem É um investimento, mas não para aquele momento, é futuro, né? Então, você vai guardando dinheiro porque um dia você quer trocar de carro,
Porque um dia Porque você lá quer você construir... concorre prêmios, né? Também. Exato. Você daí- faz lá, né? O consórcio. Sim, a gente faz o consórcio imobiliário e de veículo. Daí, assim, é tido mais como um investimento. Vou falar investimento mesmo. Muita Futuro. gente usa isso. Eu já vi muitos especialistas indicando para as pessoas fazer o consórcio. Isso. E o... Para investimento. É. Que é uma carta hoje, por exemplo, ela te dá um respaldo. Você pode estar aí fazer vamos dar um exemplo aqui, 100 mil, você transformar esses 100 mil em 250. Através do consórcio. Que daí, assim, o consórcio ele é só taxa de administração, né? Então, se você comparar o mesmo valor do consórcio, o mesmo valor do financiamento, o valor finais é muito diferente. Uhum. Completamente diferente. Realmente, o consórcio, ele é porque melhor. vamos supor, você tem 100 mil, você faz um consórcio, você dá um lance e você já tem 250 mil. Não é verdade? Sim. Para fazer outros negócios. Daí tem o lance com lance embutido e sem lance embutido, né? O com lance embutido, a pessoa pode usar o próprio valor do consórcio como lance. Só que assim, você tem que ter em mente que todos vão fazer isso, né? Então, às vezes, você tem que dar o seu valor do próprio consórcio mais um pouquinho do bolso para sair. Uhum. Mas é interessante, às vezes a pessoa quer 300 mil, faz uma carta de 600, usa até metade da carta como lance mesmo, para ver se sai. Tem um embutido lá, né? Uhum. O lance embutido que fala. Tem um lance embutido. Empréstimos. Você faz também lá. Isso, a gente faz, na verdade, consignados, Consignados. né? A gente consegue fazer empréstimo quando uma pessoa já tá meio que avaliada lá na agência. Na agência, né? Isso, mas os consignados a gente faz para servidor público, para aposentado. A gente trabalha com isso também. Também. Na verdade, é o que tem mais procura, consignado e financiamento. É o que tem mais procura. Eu fiquei sabendo que você trabalha pra caramba, mas disse que tá fazendo outra faculdade. Pois é, inventei essa... Qual que é a diferença? Vamos tocar aqui antes de falar da faculdade, desculpa aí. Do engenheiro e do arquiteto. Um arquiteto, um engenheiro, pode fazer um desenho arquitetônico de uma casa? Na verdade, eles fazem, né? Uhum. Que é a parte mais planta baixa, cobertura, corte, fachada. Faz todo o processo, tanto arquiteto como engenheiro. Uhum. Só que daí, assim, a arquitetura tem um limite, né? Que a gente, por exemplo, não pode construir acima de 6 pavimentos, se eu não me engano. Agora eu teria que confirmar. Uhum. Acho que é 6 pavimentos. Então, acima de 6 pavimentos, só engenheiro faz. Então, a gente não faz estrada, né? Projeto de estrada, é só o engenheiro que faz. Projeto de ponte, projeto não, assim, detalhamento da ponte é só o engenheiro que faz. A gente pode fazer parte estética, mas a estrutura, quem vai detalhar é o engenheiro. Então, tem umas coisas, assim, que a gente é limitado em arquitetura. Mas, normalmente, a pessoa não ultrapassa, né? E quem ultrapassa vai fazer uma especialização para conseguir fazer essas outras coisas. Aí você tá fazendo engenharia. Tô fazendo engenharia, aproveitei, né? Sério? Vai pra quê? Então, não sei, eu me enfiei nisso aí, peguei a turma já andando, entrei semana passada. Também elimina, né, umas matérias. Eliminei 6 matérias só. Daí eu peguei a turma já andando, estavam no terceiro, né? Entrei no terceiro, só que eu tenho que fazer as disciplinas. Você gosta de sofrer, menino. Não, nem me fala. Pensa nos cálculos doidos. Totalmente diferente de arquitetura. Tá fazendo pós também. Tô fazendo pós também. Não. Já viu, Cláudia? E trabalha, faz projeto. Eu, quando crescer, quero ser igual você. Meu marido que fala, meu Deus do céu, você inventa muita coisa. Daqui a pouco mas sobra tempo? Marido? Sobra? Tem que sobrar, né? Senão daqui a pouco... Ele quer ganhar as contas. Daqui a pouco você para. Aí ele fala assim, faz um projeto de um divórcio. Exatamente, tem que sobrar tempo, porque senão lascou. Mas a engenharia e arquitetura o curso, vou falar sobre o curso, né? Que no momento eu tô vivendo o curso. É muito diferente. Muito diferente. Na verdade, a arquitetura é humanas. Então, a gente estuda, que nem eu falei, né? As pessoas, o ambiente, projeta o ambiente para as pessoas, né? Tanto a construção como você cidade. estuda bastante sociologia lá. Exatamente. Muito, assim, envolvido com o ser humano. E engenharia é exatas, é cálculo. Então, tipo, física. Aí tá na disciplina que você se destacava lá no ensino médio. Mas como eu peguei o bonde andando, tá meio difícil, tá? Que aí algumas coisas você vai esquecer. Na verdade, porque eles já tiveram as disciplinas introdutórias, aí né? tem questão de cálculo 1, cálculo 2. Cláudia, nós tá fazendo cálculo 3 ali, menino, que tá difícil, meu.
Tá difícil cálculo 3. Mas por quê? Eu não peguei os outros, né? Não peguei cálculo 1, cálculo 2, não peguei a base, né? Que teve uma disciplina que foi meio que introdutória, exatamente pra dar uma refrescada na cabeça do pessoal. Então, eu não peguei nada disso. Eu entrei já o negócio andando, né? E tá um pouco difícil, não tá fácil. Mas não. se você tá fazendo então a faculdade, tu tá com alguns pensamentos, assim, qual que é o seu projeto futuro? A minha intenção, na verdade, foi de ter engenharia civil, porque é uma área que é mais ampla, né? Que nem eu falei, que pega mais oportunidades, vamos dizer assim. A gente tem uma mineradora na cidade, né? Então, assim, foi mais para ter mais uma faculdade que pode, talvez, no futuro, me trazer novas oportunidades, que a gente não sabe, né, do futuro. Então, não sei se o escritório vai ser para sempre. Então, a vida tá sempre... Mas você, assim, nunca parou, assim, tipo assim, tem um projeto que você ainda não realizou e quer realizar, assim, coisa desse tipo, ou você deixa a vida me levar? Projeto? Assim, eu imagino, assim, Você não tem algum arquiteto famoso que você se inspira, que você olha, gosta? Não, com certeza, né? Que todo mundo quer ser reconhecido no seu estado, né? Ou no Brasil, não sei. Mas, tipo assim, por enquanto, tá difícil isso, né? De andar. Porque daí, assim, você tem que pegar obras muito específicas, às vezes muito conceituais, para você conseguir elevar em nível profissional, né? Questão de reconhecimento, vamos dizer assim. Lógico, eu tenho vontade, eu olho, acompanho todo mundo. Até por isso que a gente faz umas coisas diferentes, porque a gente acompanha, né? Tem aí as inspirações. Você participa de alguns encontros de arquiteto ou você mais fica aqui? A gente mais fica aqui. Porque tem as tendências, né? Vai surgindo as tendências da arquitetura. Cada dia que passa vem inovação. Como que você faz para estar acompanhando essas tendências? Então, a gente... Na verdade, eu e o Pablo, a gente não faz muitas viagens. Ele foi na Casa Cor ano passado, né? Que teve. Eu fui... Já tem uns 3 anos que eu fui na Casa Cor, que é um evento que faz decoração de ambientes, né? Então, ele mostra ambientes montados com os arquitetos do estado. Então, é em Cuiabá. Ele foi no ano passado, eu não fui. Aí, tá tendo a feira, né? Todo ano tem a feira de Revestir, que é de revestimentos. Tem a Abimad, que é de móveis. Então, assim, a gente não costuma ir muito. A gente acompanha, tem lá as páginas, faz o acompanhamento lá por live, né? Pra se inspirar. Mas a gente não vai muito. A questão na hora que você for na parte final da casa, do acabamento, assim, como que você vê a questão das cores, as combinações, que hoje a gente vê com as casas bem diferenciadas. E hoje também os computadores ajudam muito nas cores, né? Hoje tem cor para tudo que é gosto. Hoje você deixa mais pro cliente, assim, ou você interfere, fala assim, essa casa desse modelo aqui ficaria legal, uma fachada desse jeito. Na verdade, a proposta inicial, ela já tem as cores e revestimentos que a gente tá pensando para aquele projeto, né? Só que acontece muito de quando o projeto tá concluindo, né? A pessoa quer mudar uma corzinha ou outra. E aí a gente altera no render, né? Que a gente fala. Põe lá a cor. Só que se for cor muito próxima, não dá muita diferença. Porque o programa, ele não tem essa... Ele não é tão igual a cor que fica, né? Ele dá uma diferenciada. É computador. Então, na hora que a gente renderiza, joga como se fosse um filtro, né? E aí ele altera um pouquinho. Não fica muito igual. Até a gente fala bastante pros clientes que não fica igual. Mas dá uma ideia. Dá uma ideia de como que vai ficar. Aí a gente altera daí. Às vezes, eu não quero essa marquise dessa cor, quero um pouco mais escuro. Daí a gente ajusta, né? Aí a pessoa decide. Você tá com quantos projetos aí agora, por último? Não sei, eu não fiz essas contas. Proposta tem umas 5 pra fazer, que o pessoal tá até me cobrando. Então, o pessoal que vai acompanhar esse podcast, as pessoas que vai ver assim, falam, nossa, essa menininha tão pequena, com sonhos tão grandes, fazendo tantas obras bonitas. Como que faz para procurar você? Onde que vai? Você está fazendo os projetos? Daqui um dia está fazendo os projetos de engenharia? Não sei. Eu estou fazendo engenharia civil. Não sei se eu vou fazer os projetos. Porque, que nem eu falei, a demanda... Querendo ou não... Cuidando da segurança, né? Tu fez pós-graduação, segurança do trabalho. Estou fazendo ainda. Que nós não falamos qual que era o que você está fazendo. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. Na verdade, é mais uma exatamente questão de futuro. Às vezes eu acho que... Não sei se a gente vai colocar no escritório. Mas é para ter
Mas você tem que contratar alguém de segurança no trabalho, não fazer. Não, eu falo assim, de implantar, né? O serviço, ser mais uma coisa que o escritório faz. Não sei se a gente vai fazer isso, né? Ainda a gente não conversou. Mas é que normalmente quando você sai da faculdade, você tem que se especializar em Legal, alguma né? coisa. Você faz a primeira coisa para depois vir um projeto. É diferente, né? Depois nós vemos um projeto para ver se eu vou usar isso. Esse que eu tô estudando. Exato, é que eu não sei. Porque assim, é mais assim. Gostei. Com pretensão futura. Que a gente nunca, que nem eu falei, a gente nunca sabe, né? Até teve a pandemia aí que. Atrasou um pouco, né? Atrasou e assim, veio do nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? No futuro. Então. A intenção é mais pro futuro. Talvez não é nem no momento com o que eu faço Você gosta de estudar, de sofrer mesmo. Eu acho que eu gosto. Pior que eu gosto de estudar. É bacana, foi um papo legal, Cláudia. Gostou, Cláudia? Aprendeu bastante coisa, né? Sobre... Queria levar lá em casa. Vamos. Dar uma mexida lá naquele telhado, deve estar pingando, virar num trem. Eita. O pessoal colocou placa lá que detonou o telhado. Foi? Eu acho que foi, porque não tava. Ele só vê isso na chuva, aí vem telha cerâmica ou... Telha cerâmica? É, cerâmica e telhão mesmo. Tem dos dois. Tem dos dois? Tem dos dois. O telhão, ele, na verdade, o pessoal usava a inclinação errada aqui na cidade. Inclinação baixa. Hoje o pessoal tá falando de telhão. Eu ia encerrar, mas vamos falar aqui. Já falou em telha. Que eu vi que dá uma modificada nas telhas, né? Telha de cimento. Na verdade, agora usa muito a termoacústica, né? Que ela é de zinco com isopor embaixo. Né? Aquela, né? Na verdade, o telhão, ela é recomendada mesmo para construção provisória. Por que aquele telhão, tirar o tal do amianto, acabou com aquilo lá, né? Começa a soar virando trem. Então, mas exatamente, ele não é recomendado para colocar na casa. Ele é recomendado para construção provisória, então... É um barracão lá para colocar umas coisas lá. Exatamente. E aí acaba que ele dá esses probleminhas. Lógico que tem uns modelos de... Que é telhão, né? Vamos dizer, já que você tá falando telhão. De telhão, que ele é, sim, para casa. Mas o mais convencional que o pessoal utiliza, que é o de fibrocimento, alguns não é para utilização em casa. Aquele lá que você tá falando, ele não ferruja, não? O de zinco? Sim, não. Na verdade, ele é bom porque só ele não pode colocar, Só não pode colocar ele sem aquele isopor, né? Porque o bicho é um barulhão danado. Só que se dá assim, uma briga de gato lá em cima. Mesmo com o isopor, ele dá ruído ainda. Se for nele, batendo nele, ele dá ruído. Ele isola ruído externo. Então, assim, tem um vizinho fazendo um barulho, ele vai isolar o ruído. Mas quando cai na telha ele dá ruído. Aí tem que usar uma outra técnica pra não ter o barulho. Por exemplo, eu não quero barulho. Aí tem como? Tem outra manta que coloca ali. Na verdade, a manta é colocada às vezes quando a cobertura não tem esse isopor, né? Daí a gente usa a manta térmica que tem também. Mas ele, às vezes, o forro dá uma isolada, que tem aquela camada de ar entre a cobertura e o forro, que ele dá um isolamento também, né? Então, às vezes, ajuda também. Mas os clientes que a gente fez aí as casas com ele não reclamou muito de ruído, não. É pouco ruído. É bem tranquilo. O pessoal conversa mais alto do que o barulho mesmo. É mais tranquilo. Mas falando tranquilo, você parece que é bastante tranquilo, né? Eu sou. Tranquilo. Eu sou um pouco conversadeira. O Pablo fala que quando eu vou na obra, quando eu ia mais, né? Agora eu parei um pouco. Quando eu vou na obra, nunca é rapidinho. Eu sempre vou e fico uma hora e pouco. É que você é mais detalhista, isso sim. Né? Diz ele que eu converso demais. Já vendo os detalhes, aí você vai questionando. Ele vai dizer que ele vai rapidinho. Agora eu nunca saio lá de dentro. Tá bom, Rayana, foi muito bom falar com você. Né? Obrigado por ter aceitado o convite. Esclarecer algumas dúvidas, né? Às vezes as pessoas ficam meio com receio. Sim. Vocês estão localizados lá na rua... Missionário Paulo Leifas Macalão, lá perto do Boa Esperança. O pessoal é só chegar lá, quer fazer um empréstimo, quer financiar uma casa. Financiar uma casa. Já aproveita, já faz o projeto, já pega o dinheiro lá da caixa, já passa na conta da Rayana. Eu faço o financiamento e o Pablo faz a construção. Eita, coisa boa. Já faz tudo, mas na verdade não vou falar faz tudo, né? Mas a gente faz também financiamento dos outros arquitetos também, dos outros engenheiros. Então daqui a pouco eles vão achar que eu tô direcionando. É verdade. Já faz financiamento de todo mundo. Beleza, então. Obrigado, Cláudia, por ter acompanhado a gente aí, tá? Agradecendo a Webnet Internet. E o podcast Pode Contar Tudo volta na próxima segunda. Um forte abraço, um beijão do Zé. Valeu. Tchau. Valeu.